Fala aí, galera. Vamos agora fazer as questões finais do capítulo. Agora você vai ver aí, né? Você já viu aí que as questões são bem difíceis. Nessa questão 34, o enunciado é: dado 2n pontos num plano, prove que existe um círculo que passa, né, que engloba exatamente metade dos pontos, ou seja, n. Então, resumidamente aqui, eu tenho 2n pontos e eu tenho que provar que existe um círculo que passa por exatamente n pontos. Então tem que ter um círculo que passa por n pontos. Esses números aí, né, o 2n, o n, na verdade tanto faz. Na verdade a gente consegue provar que não importa o número que você queira aí, né? Eu quero que o círculo, eu tenho 200 pontos e eu quero que o círculo passe, eu quero achar um círculo que passa por 15 desses pontos. Tem como? E se eu quisesse que o círculo, se eu quisesse um círculo que passasse por 20 pontos, também consigo. Na verdade você consegue um círculo que passa exatamente pela quantidade de números que você quiser, pela quantidade de pontos que você quiser. Isso que é o grande X da questão. Ele usa aqui 2n, o 2n, metade do 2n, ou n o dobro do n, não sei porquê, né? Mas não precisava ser exatamente metade e dobro e tal. Qual é a ideia central para você ver isso aí que eu estou falando? A ideia central é você conseguir um círculo que certamente não passe por dois pontos iniciais. Como assim? Veja, se eu conseguir garantir que eu tenho um círculo centrado em algum lugar, de maneira que a distância desse círculo, do centro desse círculo a qualquer um dos pontos seja diferente, eu vou conseguir garantir isso aqui. Como que é? Veja bem, olha. Pensa na figura geométrica, né, no lugar geométrico que te dá a distância igual a dois pontos fixos. Que lugar geométrico é esse da geometria cujos pontos equidistam de dois pontos fixos? O nome disso é mediatriz. Então, a mediatriz de dois pontos é uma reta que é perpendicular ao segmento que une os pontos e passa pelo ponto médio dele. E a característica da mediatriz é que qualquer ponto da mediatriz ele equidista dos pontos iniciais. Então essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. E para qualquer ponto que eu pegue nessa reta vermelha, a distância dele até esse ponto é igual à distância dele até o outro ponto. Então isso aqui é uma coisa que justamente é o contrário do que eu quero. Eu não quero que um determinado ponto, então eu estou procurando o centro desse círculo aí que ele está querendo. Estou olhando para isso. Eu quero achar o centro, quero achar um bom lugar para colocar o centro do círculo que vai passar pelos meus 2n pontos. E aí eu estou dizendo que a ideia central é que eu consiga um círculo, um centro, né? Um círculo centrado num lugar em que eu consiga garantir que certamente ele não vai passar por dois pontos nunca. E aí eu estou vendo quando que um ponto equidista de dois pontos. É justamente quando ele está na mediatriz. Então, se por exemplo, tem vários pontos, né, 2n pontos, não seria produtivo, por exemplo, eu botar desses 2n pontos, olhando para esses dois aqui, não seria produtivo eu colocar o centro da circunferência que eu quero ali nessa mediatriz. Por quê? Porque se eu boto uma circunferência com um centro aqui nesse ponto verde, se eu traçar aqui a circunferência, ou a circunferência vai passar pelos dois pontos, vamos ver se a circunferência estiver exatamente com esse raio, ela vai passar por esses dois pontos. Certo? Se eu pegar uma circunferência centrada aqui
e com esse tamanho de raio, ela vai passar por esses dois pontos. Se eu aumentar o raio centrado aqui, ela vai passar fora dos dois pontos. E se eu diminuir o raio, ela não vai passar por nenhum dos dois pontos. Por que isso vai acontecer? Esses dois pontos, para uma circunferência qualquer que tenha esse centro, esses dois pontos aqui, eles vão estar sempre juntos. Ou eles estão juntos na circunferência, os dois passam pela circunferência, ou os dois estão juntos no interior da circunferência, que seria uma circunferência aqui de raio maior. Então, para essa circunferência aqui de fora, os dois pontos são interiores, ou eles são exteriores, se eu diminuir o raio. Então, para essa circunferência aqui de raio menor, eles dois são exteriores. Então, os dois pontos andam sempre juntos. Então, se eu quiser uma circunferência que passa por esses dois pontos, se eu quiser uma circunferência que passe por esse ponto, ela invariavelmente vai passar pelo outro. Se eu quiser uma circunferência que esteja exterior a esse ponto, ela vai acabar também estando exterior a esse. Se eu quiser uma circunferência que esteja interior a esse ponto, ela também vai ser interior a esse. Então, esses dois pontos, para uma circunferência com um centro aqui, justamente na reta mediatriz dos dois pontos iniciais, ela sempre vai ter esse ponto e esse ponto andando juntos. E aí, isso você vai ver que é algo que a gente não quer. Então a solução do negócio é o seguinte: primeiro, traça todas as mediatrizes obtidas com quaisquer dois pontos do conjunto inicial. Você tem lá um montão de pontos, vai pegando as duplas e traçando as mediatrizes. Então você vai ter um montão de reta desenhada no plano. Nenhum ponto dessas retas é bom, por causa disso aqui. Mas o número de pontos é finito. Então essas mediatrizes aí, o número de mediatrizes é finita. E elas estão sendo traçadas no plano. Se eu traço um número de retas finita, de qualquer jeito aqui no plano, se eu traço um número de retas finitas no plano, eu não vou conseguir preencher o plano todo. Então, como há um número finito de retas, então há um ponto, com certeza aqui no plano, há um ponto fora dessas retas. Então é isso que você precisa. Nenhum ponto de uma reta mediatriz serve. Então eu primeiro faço o traçado de todas as mediatrizes, tracei, aí vou olhar, aí agora eu chego aqui, ó, beleza, vou pegar esse ponto aqui por exemplo. Então você escolhe um ponto que está fora delas. Delas quem? Das mediatrizes. Qual é o bizu, qual é a grande coisa desse ponto que não pertence a nenhuma das retas mediatrizes? O grande ponto desse camarada que está fora de todas as mediatrizes é que a distância desse ponto aos pontos iniciais são todas diferentes. Não há uma... Imagina esse ponto e imagina os pontos do início. Se você ligar esse ponto aos pontos do início, todas as distâncias desse ponto aos 2n do início são diferentes. Não vai haver duas distâncias iguais desse camarada até os pontos do início. Por que que não vai haver duas distâncias iguais? Porque para haver duas distâncias iguais de um ponto verde a uma dupla de pontos do início, esse camarada necessariamente deveria estar na mediatriz. É a mediatriz de dois pontos que fornece para a gente distâncias iguais. Se o ponto estiver fora da mediatriz, se eu traço um ponto aqui, fora da mediatriz que une esses dois pontos do início, com certeza essa distância e essa são diferentes. Esse é o grande lance. Para eu ter a distância do cara ao ponto daqui da direita igual à distância do cara ao ponto da esquerda, necessariamente ele tem que fazer parte da mediatriz, que é o lugar geométrico que tem os pontos que equidistam dos pontos dados. Logo, se eu traçar as mediatrizes todas
e escolher um ponto que está fora de todas as mediatrizes, com certeza a distância desse camarada a todos os pontos do início são todos números diferentes. Não vai ter, eu vou traçar daqui para 2n pontos, eu vou ter 2n distâncias, todas diferentes, todas diferentes. E pronto, acabou. Por que acabou? Pegue um desses pontos aí, estou pegando esse cara aqui, crie um círculo que envolva os 2n pontos. Você pegou, centrado nesse camarada que está fora de todas as mediatrizes e cria uma circunferência grande o suficiente para pegar os 2n pontos. Para que os 2n pontos fiquem no interior desse círculo centrado aqui. E aí, como as distâncias são todas diferentes, você pode ir diminuindo o raio aos pouquinhos de maneira a conseguir ir tirando um ponto de cada vez. Então você tinha uma circunferência grandona envolvendo os 2n pontos, aí você diminui um pouquinho até tirar um ponto, aí diminui mais um pouquinho, tira o segundo ponto, até você tirar n pontos, deixar n pontos do lado de fora e n pontos exatamente do lado de dentro. Por que eu garanto que isso é possível? Porque as distâncias desse centro aqui a qualquer um dos pontos são diferentes, todas elas são diferentes. Então não tem como. Imagina que eu estou com esse círculo aqui do lado de fora, englobando esse ponto, aí eu quero tirar esse ponto de dentro da circunferência. Não tem como eu diminuir essa circunferência, que seria chegar aqui, tirando só esse. Por quê? Porque essa distância é igual a essa, então como eu disse antes, se eu tiro esse ponto, eu acabo tirando esse ponto junto. Então aqui eu não conseguiria, se eu pegasse um ponto nessa reta vermelha, eu não conseguiria me livrar de só um dos dois. Se eu tirar esse ponto, eu vou tirar esse junto. Mas justamente por eu não pegar nenhum centro nessas retas vermelhas, estou pegando um lugar, um ponto que está fora de todas as retas vermelhas, então eu vou conseguir sim tirar um ponto só da circunferência e deixar os outros. Eu consigo tirar de um em um exatamente, e com isso eu consigo deixar só n pontos lá dentro. Então essa é a grande ideia do negócio. Eu vou até aqui, para você que não entendeu ainda, só um desenho final do que está sendo feito. Eu tenho vamos botar aqui alguns pontos. A ideia é essa, peguei uma circunferência aqui, inicialmente com um raio tal. Esse é o grande lance. Peguei uma circunferência com um raio aqui grandão, que deixa todos os pontos no interior. Aí, com essa construção, o que o enunciado está dizendo é que eu consigo diminuir agora esse raio de maneira a deixar esse aqui fora. Com certeza eu consigo fazer isso, porque a distância desse centro até os outros pontos são todas diferentes. Então eu consigo primeiro diminuir um pouquinho de maneira a tirar só esse e deixar os outros. Mas aí eu consigo diminuir mais um pouquinho de maneira a tirar mais um. Por quê? Porque as distâncias que tinham sobrado também são todas diferentes entre si. Esse que é o grande lance. Como as distâncias desse verde, que é o centro do círculo, a qualquer ponto do início, são todas diferentes entre si, eu consigo diminuir aos pouquinhos de maneira a tirar um por um, deixar fora aqui um por um. Então eu consigo fazer isso n vezes até me sobrar exatamente n pontos. E é por isso que eu disse que o número de pontos que vai sobrar não importa, você consegue fazer o que você quiser. Se eu quisesse fazer sobrar 2 pontos, eu consigo. Se eu quiser que sobre só 5, eu consigo. Com essa construção, você deixa dentro aqui da circunferência, dentro do círculo, o número que você quiser de pontos. Beleza?